Olá, eu vou contar a história do processo de 6 milhões de reais. Imagina a seguinte situação. Estamos no ano de 2010. Um cliente lhe procura e traz consigo uma ação que pode chegar no patamar de 600 mil reais. Essa ação, ela é de uma matéria que ainda não foi apreciada pelo tribunal. Portanto, pode ser julgada procedente ou ser julgada improcedente. E não é uma matéria que o seu sucesso é 100% garantido. Ao ajuizar a ação, o cliente tem a consciência de que, no que pese a fumaça do bom direito, a expectativa de que esse direito seja reconhecido pode acontecer da ação ser julgada improcedente. Mas como existe a possibilidade dela ser julgada procedente por se tratar de um bom direito, você resolve ser o advogado da demanda. Lá na conversa inicial, ao se liquidar o expedido, se chegou à conclusão que essa ação poderia chegar a 600 mil reais. O cliente, todo animado, diz: doutor, além de mim tem mais 9 pessoas nessa mesma situação. E você vai lá e ajuiza a ação. Por outro lado, a empresa reclamada é uma empresa que tem patrimônio, solvente e liquidez para responder ao processo. Você ajuiza a ação, tem sucesso, e quando da liquidação o processo chega ao valor de 600 mil reais por reclamante, totalizando 6 milhões de reais. O processo continua e finalmente chega a fase da execução, e lá os reclamantes recebem o que lhe é devido. Da história acima, eu quero chamar a atenção para 3 fatos. O primeiro, que ele ocorreu em 2010, ou seja, antes da reforma trabalhista. O segundo é o valor da execução, 6 milhões de reais. E o terceiro, e o mais importante, era uma ação que não tinha 100% de chance de ter sucesso. Poderia ter caído na mão de desembargadores ou juízes que julgassem pela improcedência da ação. Trago agora a história para o ano de 2017, no mês de dezembro. Imagine que hoje chegue um cliente no seu escritório e diga: doutor, eu tenho essa ação, e você faz toda aquela história que eu falei anterior, e chega à conclusão que o processo pode dar 6 milhões de reais. Só que tem um detalhe: como a ação pode ser julgada improcedente, em caso de improcedência, os seus clientes irão pagar honorários sucumbenciais sob o valor de 6 milhões de reais, ou 600 mil para cada um. O advogado e o cliente então conversam, debatem e chegam à seguinte conclusão: como a ação não é 100% garantida, como nenhum é, o cliente resolve não demandar contra a empresa. Toda essa explanação foi feita para demonstrar
a injustiça do que é a reforma trabalhista para o trabalhador. Um cliente que teria direitos não contemplados pela reclamada deixaria de ajuizar por medo de suportar uma execução de eventual honorários comerciais. Você pode até dizer, foi menos uma aventura jurídica. Mas eu indago, uma aventura jurídica de um processo desse, numa eventual improcedência, que prejuízo traria para a reclamada? Nenhum. Apenas o custo de um advogado, obviamente. Mas a reclamada iria ter reconhecido o direito e mostraria que estava correta em suas atividades, não contemplando ao reclamante o direito que ele entendia ser devido. Todavia, raciocínio inverso não é o mesmo. O cliente que deixa de receber um valor porque não buscou o seu direito de ação com medo de eventuais custos, mesmo sabendo que poderia ter sucesso, aí sim houve um prejuízo de ordem material, quiçá moral. Você pode até argumentar, mas aí deu uma economia para a empresa que está produzindo. Na verdade, não deu economia para a empresa. Na verdade, houve uma lesão patrimonial do reclamante que ensejou um lucro indevido a mais para a empresa. Lucro esse que, naquele valor específico, não era dela, e sim dos seus empregados. Isso é uma injustiça. A reforma trabalhista, nesse caso específico, talvez não tenha sido tão justa assim. Essa é a minha ponderação.